Amados irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro através da nossa Casa Espírita, Seara do Bem. E antes de começarmos a nossa conversa, as nossas reflexões, a nossa casa solicita a todos vocês que nos assistem que reencaminhem, avisem os seus amigos, a quem vocês acham que essa conversa possa interessar. Logo abaixo, no seu aplicativo, vocês vão ter ali um aviãozinho, que é justamente onde se faz o convite e se dá a ciência dessa live. Então, a quem vocês acharem que possa ser útil, a nossa casa agradece muito, porque para nós é muito importante que esses momentos de estudos, de reflexão e prece cheguem a todos aqueles que precisam, em todos aqueles em que isso possa ser útil. Então, dando início ao nosso trabalho, convidamos a todos vocês a fazermos então uma breve oração, solicitando ao nosso Pai amado, na sua infinita misericórdia, que nos possa manter devidamente equilibrados, harmonizados, receptivos a todo o conhecimento que as obras espíritas, que aqui iremos comentar e estudar, possam esclarecer, dar o entendimento necessário para que tenhamos, através da sapiência necessária, a possibilidade de nos melhorarmos, de seguirmos o nosso caminho, de sermos mais felizes, de sermos mais caridosos, enfim, de sermos bons espíritas, bons cristãos. Que assim seja. O nosso tema de hoje, quando tratamos uma questão de fé, a nossa proposta é justamente trazer um questionamento do que é a fé. Nós trazemos a fé de vários ângulos, de várias formas de ver, e isso muitas vezes nos traz alguns determinados equívocos, porque dificilmente nós acabamos alcançando a imensidão, a enormidade do conceito da fé. Existe um artigo muito interessante que nós estamos seguindo como base dessa nossa conversa, que vocês vão localizar no jornal GNN com BR, no site, tá? Com o título A Fé sob a Perspectiva da Ciência Espírita, por Marcos Vilas Boas. E dentro desse artigo, ele nos traz algumas coisas muito interessantes para que nós possamos então dar início à nossa reflexão. Ele nos diz: a fé ao longo da história humana vem sendo quase sempre associada à crença religiosa dogmática. É tido por uma crença em Deus, pautada na interpretação da palavra de algum Messias ou de algum grupo, de alguma igreja. O que ele está querendo nos dizer com isso? Isso acaba muitas vezes nos afastando, porque o homem, a partir do momento em que ele começa a desenvolver a sua crença religiosa, ele acaba muitas vezes tentando convencer os outros da sua crença. E isso acaba se tornando, ao invés de um movimento de união, acaba muitas vezes se tornando um momento de separação, um movimento de separação. Então é preciso saber que várias são as verdades quando nós tratamos sobre a crença, mas não quando nós tratamos sobre a fé. A fé é verdadeira. Uma vez um senhor muito sábio, muito simples, geralmente o sábio é simples, nos disse que se nós pegássemos a nossa mão e apontasse a nossa mão à lua, nós teríamos 5 dedos diferentes apontando para o mesmo lugar. Quando nós falamos e reconhecemos a existência divina, da divindade do poder criador, nós estamos falando da mesma entidade, uma entidade de amor perfeita e justa. O que muda dentro das crenças religiosas, na maioria das crenças cristãs, é a forma de que como cada um entende de chegar a Deus. Então, isso nós estamos trabalhando em crença. A crença da forma de como chegar a Deus.
a fé em Deus. São coisas distintas. Então, dentro de uma visão da ciência espírita, a fé é muito mais do que uma mera crença. E tal crença não é dogmática, mas científico-filosófica. Olha que interessante. Dentro da doutrina espírita, dentro daqueles pilares da religião, da doutrina, da ciência, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não tem só uma apresentação religiosa, mas também filosófica, porque as interpretações dos Espíritos sobre cada passagem bíblica, eles nos trazem a forma de entendimento de como ser, de como fazer. E isso adentra, sim, também ao campo da filosofia. A fé é o sentimento inato do homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. O que ele nos diz com isso? A fé é uma coisa que a gente tem ou não tem? Não. A verdade é que a fé todos nós temos, mas em índices e intensidades diferentes. Porque quanto maior o nosso esclarecimento, quanto maior o nosso entendimento da existência de um poder criador, por óbvio, maior é a nossa fé, porque ela se torna o que ela é, um entendimento. Toda vez que alguém nos diz, eu não acredito em Deus, então, isso não faz mal pessoa, isso faz porque ele ainda não conseguiu desenvolver a sua própria fé. Por óbvio, nós espíritas, que entendemos a reencarnação e sabemos que essa não é a primeira nem a última, nós poderíamos afirmar que toda aquela pessoa que tem uma fé hoje consolidada, mais forte, mais clara, são aquelas que já em outras encarnações se depararam com essa fé e por isso já tem esse entendimento mais desenvolvido. Aqueles outros irmãos que ainda não consolidaram a sua fé, simplesmente porque ainda não chegou aquele seu momento, aquele momento de reflexão onde emana do seu interior aquele sentimento de que meu Pai existe. Eu sou fruto da vontade de uma criação divina. Então todos terão o seu momento. Isso não faz um ser superior ao outro. Isso simplesmente demonstra uma questão de maior entendimento sobre esse assunto. Então, seguindo desse contexto, a fé desse gênero de faculdade que nasce como ser, todo humano nasce com esse germe, com a coragem e outras faculdades que são inclusive maximizadas pela própria fé. Nós temos dentro de nós essa força interior, essa certeza sem saber explicar. É um sentimento. Quando nós trabalhamos isso de uma forma conceitual, nós podemos dizer o seguinte, que a fé, ela não é acreditar. Que nem diz o Haroldo Dutra Dias, acreditar é coisa do homem. Então a fé não é acreditar, é entregar-se. A fé é entregar-se sem entender, é estar comprometido. No entanto, quando nós dizemos que o acreditar é coisa do homem, porque o acreditar é quando nós estamos envolvidos, mas nós nos envolvemos, nós acreditamos, e nós podemos sair desse momento quando a gente quiser. Basta que a gente se dê conta de que a forma de como nós criamos essa convicção do credo não era adequada. Nós podemos acreditar que determinado profissional é um ótimo profissional, até que em algum momento aconteça alguma coisa errada e a gente, não é tão bom assim. Ele falhou, eu me enganei. Então,
o credo é uma coisa que está limitada à inteligência humana. A fé não. A fé transcende o nosso entendimento e ela nos traz o nosso sentimento. Quantas vezes nós já dissemos: nossa, eu não sei explicar, mas eu sinto uma coisa tão forte em mim, eu sei que eu vou conseguir. Isso é a fé. É a fé em nós. É a fé de que toda vez que nós realmente queremos alguma coisa, e isso é bom para nós e é bom para os demais, nós vamos conseguir concretizar. A fé é, portanto, mais do que um mero acreditar. É sentir dentro de si uma força, uma faculdade a ser desenvolvida. É a confiança nas capacidades depositadas em si pela natureza e na existência de uma ordem natural progressiva. Quantas vezes nós sentamos a refletir sobre um determinado problema e ele apresenta-se dificuldades, barreiras aparentemente intransponíveis. E nós nos mantemos ali: nossa, qual é a solução que nós vamos ter? Quantas vezes temos problemas financeiros e não sabemos como nós vamos pagar aquela conta que vence naquele outro dia? E nos preocupamos e perdemos sono, perdemos nossa saúde, e aí daqui a pouco as coisas se esclarecem. Porque a gente diz: não, alguma solução vai acontecer. Óbvio que ninguém vai jogar dinheiro, não vai cair dinheiro do céu para pagar essa conta. Mas nós vamos, através do nosso entendimento, através do momento em que nós nos colocando em oração, nós criamos essa sintonia com o nosso Pai, nós começamos a ter uma forma diferente de entendimento daquilo que nos acomete. E em função desse entendimento, atenua-se o nosso sofrimento. E nós conseguimos, com isso, adotar as medidas adequadas para cada tipo de problema. Quando nós encarnamos, nós viemos providos de todas as ferramentas, de todos os atributos necessários para que possamos cumprir o nosso compromisso carnal dessa existência. Não tenham dúvida disso. Agora, não quer dizer que o fato de nós termos essas ferramentas em nós, nós não precisamos nos adequar, nós não precisamos praticar, criar musculatura para que possamos realmente fazermos aquilo que deve ser feito. A fé também, ela precisa ser praticada, desenvolvida. Tá? A fé é paciente, pois sabe que tudo gira dentro de uma ordem de coisas a caminho do progresso. A fé é corajosa, pois sabe que os esforços bem direcionados serão recompensados em algum momento. A fé é caridosa, pois sabe que a lei natural recompensa, ainda que em outras vidas, aquele que age pelo bem do propósito. Olha só que coisa interessante. Existe uma obra do André Luiz, que foi psicografada pelo Chico, que é o livro Os Mensageiros. E lá no capítulo 22, A Caminho da Crosta, dentro da narrativa do André Luiz, ele nos diz o seguinte: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa, é lei. O que nos revela isso? É que sempre que nós tivermos comprometido em fazer o bem, o nosso recebimento, né, a retribuição disso, será o bem também. Claro, muitas vezes nós dizemos: não, mas já aconteceu comigo, eu fui lá ajudar determinado amigo, e aí daqui a pouco ele me retribuiu, simplesmente com ingratidão, com desprezo. Isso é um problema dele, não é nosso. Nós temos que entender que quando nós fazemos o bem a alguém, nós primeiramente fazemos bem a nós mesmos. E também aquele que o recebe.
Se ele depois for ingrato, isso é um problema dele, é uma conta dele que ele tem que depois resolver, não nós. E nós que acreditamos no processo do reencarnatório, temos a certeza que se esse bem não vier em retribuição nessa existência, ele virá noutra futura, porque talvez nós estejamos ainda precisando das dificuldades e das provações que estamos passando para nos melhorarmos. Mas, em razão da nossa fé, nós acreditamos que temos um Pai de amor, que temos um Pai perfeito e justo. E, por óbvio, nunca Ele permitiria que algum tipo de injustiça acontecesse e nós praticamos o bem. A fé é paciente. Ela é paciente porque nós fraquejamos várias e várias vezes até conseguirmos ter a real compreensão daquilo que se espera de nós. A fé é corajosa, pois sabe os esforços bem direcionados serão recompensados. Olha que interessante. Aquele irmão ainda equivocado e que faz o mal a alguém, um exemplo, aquele irmão que ainda tenta arrumar o provento para si, para sua família, através do roubo. Com certeza ele tem o conhecimento, a consciência de que roubar é errado. Mas ele, por motivo A, B ou C, ele justifica e ele entende que essa foi a solução que estava ao seu alcance de fazê-lo. Mas ele sabe que está errado. E em algum momento, isso vai cessar. Seja agora, ou seja, uma outra oportunidade. Mas o importante é que a coragem, nós, quando nos apegamos a um determinado tipo de dificuldade, é a coragem da fé que nos mantém em pé. Entendam, meus irmãos, que ter fé não é passar dificuldades. Não é passar dificuldades. Ter fé é tomar decisões. Tomar decisões das dificuldades da vida, das coisas boas também, mas são escolhas, e é essas escolhas que muitas vezes são difíceis, que a fé nos mantém erguidos, olhando para o horizonte e seguindo o nosso caminho de construção de um ativo moral. Essa é a coragem que a fé nos dá. A certeza que se estamos no caminho certo e que estamos fazendo o bem, nós vamos chegar lá dentro do nosso objetivo. Quando deixamos um pouquinho de falar na fé, a divindade do nosso Pai, e falamos só um pouco sobre a fé em nós mesmos, o que faz nós conseguimos vencer aqueles obstáculos ou atingirmos aquelas metas, quando nós resolvemos que vamos estudar para passar num concurso, que nós vamos criar um projeto, que vamos abrir uma empresa e vamos fazer tal atividade, o que nos leva realmente a conseguir isso? É a fé em nós mesmos. Aquele que tenta abreviar o caminho da forma fácil, ele nunca acaba chegando no objetivo. E se chega, ele não se sustenta depois. Porque, como diz uma máxima popular, o único caminho que existe é o caminho certo. O único jeito que tem é o jeito certo de fazer as coisas. Senão ele não se mantém. Então, isso também é um exemplo de fé. Fé em nós. E quando nós dizemos que nós temos fé em nós estamos acreditando fé em quem? De uma criatura criada por Deus. Nós somos criação do nosso Pai. Então, a fé divina, por outro lado, aquela que diz respeito à continuação da vida, a nossa existência enquanto espíritos e a existência de uma ordem natural progressiva, é a que está mais apta a desenvolver nossas faculdades socioemocionais, acarretando-nos as principais metas de qualquer ser humano deve almejar:
Paz interior por meio do nosso progresso moral, intelectual, sob a perspectiva do Espírito. É um trecho grande da fala, mas o que ele nos diz é a certeza que nós temos que a nossa vida continuará. E ela continuará sempre, será a consequência do dia de hoje. Hoje nós vivemos a consequência daquilo que causamos lá no passado. E hoje somos a causa daquilo que acontecerá lá no nosso futuro. Seja breve, seja na próxima encarnação. Tá? O homem de fé mais emocionalmente estável, pois sabe que as expiações lhe ensinam e fortalecem. Quando nós temos esse entendimento que essas dificuldades elas vêm justamente para nos fortalecer, para depurar as nossas falhas, para mostrar o nosso caminho, nós não temos mais medo dessas dificuldades. Nós sabemos que realmente esse é o caminho que nos vai levar ao progresso. Da mesma forma, a fé é necessária, entre tantas outras coisas, a fé é necessária para nós, para que nós possamos viver de uma forma mais branda, de uma forma mais leve, com o entendimento que temos alguém que olha por nós. Toda vez que nós tentamos ter uma gestão, uma gerência total da nossa vida, nós temos dificuldade, porque a grande maioria das coisas que acontecem conosco não depende exclusivamente da nossa vontade. Vejam hoje o exemplo atual dessa pandemia. Adianta nós nos preocuparmos? Quantas pessoas será que amanhã vão contrair esse vírus? Quantos óbitos nós teremos? Quem vai ser o próximo? Nada disso, não adianta nós nos preocuparmos sobre isso, porque isso não depende de nós. Agora, o que depende de nós é a responsabilidade de nós nos preservarmos e, principalmente, preservarmos a vida dos nossos outros irmãos. Através do quê? Através das orientações que recebemos da forma de proceder, não é? Uso de máscara, a higienização das mãos de forma constante, o álcool em gel, o afastamento, o distanciamento sempre que possível. Essas medidas, sim, essas medidas dependem de nós. E isso é nossa responsabilidade. Então, agora, o controle dessa pandemia depende do somatório dessas atitudes. Então, não adianta nós queremos ter a gerência disso. Não vamos perder sono com isso. Vamos perder sono a partir do momento em que nós vemos que nós estamos contribuindo para a continuidade para o aumento desses casos. Aí é bom que perca o sono. E que cesse logo a forma equivocada de agir. Então, quando nós sabemos que grande parte da nossa vida não somos nós que estamos no timão, nós conseguimos viver com uma maior leveza. Nós conseguimos sabermos o seguinte: até aqui eu posso ir por mim. E o resto eu entrego. Eu entrego a quem? Eu entrego para quem me criou. É muito mais fácil. Nós não estamos entregando a nossa vida a um estranho. Aliás, o Haroldo, dentro justamente desse artigo que ele fala sobre a fé, ele traz justamente o exemplo dizendo o seguinte: quem já andou de avião, e aí, não está entregando a sua vida ao piloto? E se o piloto morre? Se o piloto desencarna durante o voo, o que vai acontecer? Então vejam que isso são coisas que nós entregamos a nossa vida ao piloto. E tipo assim, é tudo contigo, eu vou ficar sentado aqui quietinho, com o cinto apertado, esperando decolar e depois pousar. Então, vejam como tem, e assim, não só esse exemplo, mas quantas outras coisas
acontecem, que nós não temos a menor gerência. Então, nós precisamos poder aproveitarmos, então, essa bênção, essa ferramenta tão importante, que segundo o Espiritismo diz que a fé é a mãe de todas as virtudes. E acreditando na bondade divina, seguimos o nosso caminho, mas seguimos o nosso caminho com convicção de que estamos no caminho certo, do caminho cristão. Por isso que é tão importante o estudo, é tão importante o esclarecimento, porque a fé cega, a fé sem entendimento, ela nos causa mal, porque ela nos dá a oportunidade de cometermos equívocos de interpretação. Da mesma forma, quanto mais nós estudamos, nós trazemos coisas que se desconhecíamos, que sequer sabíamos da existência disso, e em razão desse conhecimento, nós criamos uma maior abrangência da extensão da nossa fé. Nós aumentamos a nossa compreensão, e muitas coisas que são muito mais difíceis de absorver hoje, amanhã, com maior conhecimento, nós vamos ter condições de admitir, de organizar, de fazer a gestão. Enfim, de perdoar aqueles que em algum mal nos trouxeram e de deixarmos de prejudicar outros que muitas vezes o fazemos por ignorância e não por maldade. Então o Espiritismo prega e espera de todo o espírita que mantenha os seus estudos, que questione, que pergunte, que reflita, porque a nós é muito importante que essa fé seja raciocinada, que essa fé seja culta, que essa fé realmente possa, com somatório de todos os irmãos, melhorarmos a nossa vida. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso questionamento, pedido de reflexão, convidando a todos que exerçam a sua fé, que pratiquem a sua fé, que creiam que realmente Deus existe. Sim, nós já sabemos, mas se temos tanta certeza com isso, que possamos então nos comprometer com Ele, de que vamos melhorar, de que vamos dentro do que a nossa consciência permite e nos traz, que aflora a necessidade de que possamos praticar o bem, dentro desses limites do nosso entendimento, das nossas possibilidades, fazendo o quanto antes um mundo melhor, necessário a todos nós. Muito obrigado pela atenção.